Seja Tá legal, hein? bem-vindo. Tá ótimo. Obrigado, cara. Taironizeira, ó a blusa aí, que legal, cara. Mundo da Olá, tatu. mano. Olá, gente. Bom, Taironeira, eu gosto de começar logo colocando assim a bomba na mão dos nossos convidados, assim. Fazer logo bum, para começar com muita adrenalina e tudo. Vamos. Vamos lá. Tairone, quem é o Tairone? Da onde vem? Quando começou a tatuar? Boa pergunta. De onde vem para onde vai também, né? Cara, eu venho de uma cidade do interior do Espírito Santo. Fui criado até os 12 anos de idade numa fazenda, bem interior mesmo. Era tipo a cidade do Velho Oeste. Perfeito. Aos 12 anos, eu vim parar na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Ok? Dos 12 anos aos 13, eu fui apaixonado por fotografia. E comecei a trabalhar como ajudante num estúdio de fotografia. Dos 12 aos 13. Aos 13 anos de idade, eu vindo do interior, cara, nunca tinha visto tatuagem na minha vida. Eu perguntei o cara, moço, o que é isso no seu braço? Com 13 anos de idade, tá? Vindo do interior, pouco estudo, pouco conhecimento de tudo. Que Ele ano falou, isso? é tatuagem. Como? Que ano isso? 1979. Olha, cara. 1970. Bom, boa pergunta. 1979. Eu vi pela primeira vez na minha vida uma tatuagem. Eu não tinha visto em revista, em televisão, em nada, não tinha ouvido falar. Era uma águia, o cara tinha uma águia escrito SID. Depois, isso é outra história, é um sindicato que ele tinha. Ele fazia parte do sindicato da galera rebelde, mas a galera da paz, mas naquela época era rebelde. Aí eu falei, o que é isso? Ele falou, é uma tatuagem. Eu falei, poxa, faz uma em mim. Ele falou, não, cara, eu não posso fazer uma tatuagem em você. Seu pai é muito bravo. Aí eu falei, então me ensina a fazer. Ele falou, é o seguinte, você vai pegar 3 agulhas de costura, número 9, enrola com linha e compra um vidrinho de tinta na papelaria. Eu falei, qual vidro? Você pede tinta nanquim. Cara, na mesma hora, eu já saía correndo atrás disso aí, onde que tem essa tinta nanquim, as agulhas, e fui. E o que eu fiz? Em mim mesmo, a primeira tatuagem. Em mim Quem mesmo. era esse cara? Quem era esse cara? Era um cliente? Cara, Era um perto da papelaria? Era um amigo? Era uma pessoa comum? Como é que Não, era esse esse cara? cara ele trabalhava numa papelaria. Incrível. E que E essa Deus o tatuagem, tenha. ele fez Que sozinho? Deus... Nele, ele fez sozinho nele. Nele, ele fez sozinho. Ele começou a se tatuar sozinho. E aí eu comecei, cara. Eu furei mais ou menos umas 12 vezes para pegar. Furava, e a tinta não injetava. Então eu aprendi em mim mesmo e tive a oportunidade de fazer a minha primeira tatuagem. Eu tenho até hoje, ó. Essa águia aqui, ó, galera. Ó. Acho que dá para aparecer no braço, ó, não sei. Essa águia do braço, ó. Eu não cobri ela. Não cobri, não tenho intenção de cobrir. E aí é o seguinte, 1979. Então é até bom para desmistificar a situação. O povo fala, poxa, mas a galera dessa época usava um material não apropriado e tal. Veja bem, de 1979 a 1980, eu tatuei dessa forma. 3 agulhas e tinta nanquim. Em 1980, eu soube que na minha cidade tinha um tatuador que foi ao Rio de Janeiro e trouxe uma máquina de tatuagem que era adaptada de um barbeador feminino, e ele trouxe essa máquina do mestre Thies. Olha, o Thies tá aí, o Thies tá online aí ouvindo, olha que legal. Entendeu? Esse cara se chama Lelo. Lelo? Lelo. E aí, cara, eu soube que ele tinha essa máquina, o Lelo, que ele tinha trago do Thies. Eu fui lá conversar com o Lelo. Falei, ô, Lelo, eu tenho interesse em fazer uma tatuagem e também
tenho interesse em comprar uma máquina dessa sua aí. Ele falou, o seguinte, é tanto, eu trabalhei 1 ano juntando dinheiro e 1 ano não, uns 8 meses, e comprei uma máquina dele. Ele nem tinha interesse em vender. Comprei uma máquina feita de barbeador, isso aí já anos 80, né? 1980. De repente, eu já comecei a pesquisar sobre a tatuagem, 1980. Descobri que existia uma fábrica com materiais próprios e profissional desde 1959 nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Comecei a buscar, cara. Olha só, garoto que vem do interior, não falava inglês, não fala até hoje. Quando foi em 1980, quase chegando em 81, um professor de faculdade comprou todo o material de tatuagem profissional e começou a tatuar. Mais ou menos 3 meses ele desistiu. Eu fui para ele e falei, cara, você quer... E eu tatuando com a maquininha de barbeador. E eu tatuando com a máquina de barbeador, desenhando a mão com caneta nanquim. Cheguei pro professor e falei, quanto você quer na máquina? Ele falou, cara, eu não vendo a máquina, mas lançaram no Brasil um aparelho de som chamado 3 em 1. Se você conseguir um aparelho desse, eu troco em todo o maquinário. Falei, aonde eu consigo isso? Aonde eu consigo isso? Ele falou, cara, mais perto, São Paulo. Cara, juntei todas as economias que eu tinha, peguei dinheiro emprestado, peguei o endereço do MAP em São Paulo, baixei em São Paulo, comprei o dito 3 em 1 daquela época. Era coisa assim de Hollywood, né? Claro, claro. Ainda mais aqui na minha cidade, que não tinha. Trouxe o 3 em 1. Rádio, vinil e toca-fita. Exatamente. Cara, quando eu peguei aqui, não deu vontade nem de trocar na máquina, mas eu amava tanta tatuagem que eu falei, eu vou trocar, porque eu gostei do aparelho. Eu gostava de som, né? E aí, você tá aí, Lico? Tô ouvindo tudo, Tá. Troquei esse aparelho com ele, olhei aquelas máquinas profissionais, era da Spalding Rogers, né? Naquela época, não confiam, mas acho que o Paul Rogers ainda era vivo. E o nome era Spalding Rogers. Depois que ele faleceu, se tornou Hook Spalding Rogers, isso. Então, voltando só um pouco aqui para você entender. Quando o Lelo foi no Rio de Janeiro fazer a primeira tatuagem com o mestre Thies, o Thies fez a tatuagem nele à mão também, usando agulhas enroladas. Isso conta o Lelo. Depois o Lelo voltou para terminar a tatuagem com o Thies, já era com a maquininha, ele trouxe a máquina. Entendeu? Fazendo um link aí, você acredita que o Lelo foi o primeiro tatuador do Espírito Santo? Não, primeiro tatuador não, já tinha outros tatuadores que faziam a mão. O Lelo foi o cara, o Lelo foi o tatuador que trouxe a máquina, a primeira máquina de tatuagem para o Espírito Santo, através do mestre Thies. Muito boa conexão. Isso é muito importante que a gente fique registrado, que o Lelo foi o primeiro a trazer a primeira máquina, mesmo caseira, mesmo transformada pelo mestre Thies. Isso aí. Agora, quem era o primeiro tatuador do Espírito Santo? Quem foi que você teve acesso ou não teve acesso? Esse cara que me ensinou foi um dos primeiros. Ele tatuava também, mas só não como profissional. Entendeu? Sim, mas me ensinou a tatuar. 1980, quem era o primeiro tatuador do Espírito Santo? Independente que era manual... Tinha o que fazia a mão muito bem, cara, era o Wilson. Tá vivo até hoje. O Wilson. Olha só que interessante. E o Lelo, cara, é um excelente artista em toda a área, cara. Trabalha com metal, com madeira. Quem quiser conhecer melhor é Lelo Santos Costa. Lelo Santos Costa, o Facebook. Cara fera. Então, voltando lá naquela história da máquina. Eu fui e troquei. Peguei eram 2 máquinas da Spalding.
uma fonte regulável. O regulador era um reostato. Termostato para temperatura. Reostato que regulava a voltagem. Cara, fiquei encantado com aquilo. Mesmo assim, eu não deixei minhas máquinas de lado. Perfeito. Inclusive nessa época, eu tinha comprado um Brawl, né, do tatuador, que foi um russo, e eu mantive essas máquinas guardadas também. Eu usava as máquinas profissionais e usava também as máquinas. Essa que eu comprei com o russo era feita de um Brawl. E a que eu tinha era de depilador feminino Lady Shave. Foi que o Lelo trouxe a ideia do Rio de Janeiro, através do TS. Olha que legal. O que aconteceu? O que aconteceu, cara? 1981, eu não aguentei. Peguei e desmontei uma máquina dessa, todinha. Saí em Vitória, falei, cara, eu quero fazer uma máquina parecida com essa. A galera falou, você quer fazer uma cópia? Eu falei, não, eu quero uma coisa melhorada. Levei num torneiro, levei num eletricista, só não levei engenheiro. O eletricista falou, cara, dá para melhorar se a gente trocar os fios. Lá tinha toda uma técnica, né? Ele explicou na época, ó, vamos botar fio tal, vamos botar parafuso de contato de ferro, e assim por diante. Eu fiz, cara, mais ou menos 50 máquinas dessas. Nossa, já uma quantidade boa pra caramba já. Profissional, e olha só, com toda a minha economia de 1 ano de tatuagem. Olha, cara. O que eu fiz? Eu já importava material direto da Spaldi. Depois eu comecei a importar tinta também. E agulhas. Então, para desmistificar, 1981 eu já usava agulha profissional, tá, galera? E tinta profissional, tá? Tinta profissional, já em 1981. Eu tinha que soldar as agulhas, não tinha agulha soldada. Sim, nessa época todos nós fazíamos a solda. O material todo já profissional. E o que acontece? Eu fiz essas máquinas, 50 máquinas. O que eu fiz? Como eu comecei a importar material para usar tinta, chegou uma época que o governo colocou 60% de imposto em cima do material, as tintas que eu importava. Aí eu parei. Falei, como é que eu vou fazer agora? Desde 81, já usando tinta própria. Descobri o Marco Leone. Aí que eu ia te perguntar. Aí eu falei, como que eu vou em São Paulo? De novo, cara. Era um bate e volta. Eu pegava um ônibus de Vitória a São Paulo na sexta-noite, chegava lá no sábado de manhã, sábado à noite eu voltava. Eu já voltava, cara. E isso com um nomezinho no papel escrito. Eu perguntava, onde que é isso aqui? Onde que é isso? E chegava lá. Cheguei no Marco Leone com algumas máquinas para vender ou trocar em material. Aí ele olhou, pegou, me tratou bem, olhou a máquina e falou, não, eu não tenho interesse. Mas, legal suas máquinas. Nesse dia, quem está no estúdio do Marco Leone? Medusa. Olha, cara. Medusa, eu tenho a foto até hoje. Medusa estava lá e falou assim, poxa, você vende máquina, cara. Eu estou interessado em comprar máquina. Ela falou, só que eu não tenho a grana e eu estou juntando. Aí eu deixei meu contato com ela. Falei, assim que você juntar a grana, não tinha como eu dar uma máquina para ela naquela época. Eu tinha investido, hoje eu daria. Eu tinha investido todo um ano de trabalho naquelas máquinas, eu estava querendo vender as máquinas, estava saindo do Brasil. Precisava capitalizar. E outra coisa, o dinheiro que me restou, eu fui e comprei umas tintas do Marco Leone, era caríssimo, tá? Aproveitei, fiz 2 tatuagens com ele, era em dólar. E voltei com as máquinas. Passou um ano, eu falei, vou ao Rio de Janeiro. Eles falaram assim, procura o Ties. Procura o Ties lá, que ele é o cara no Rio de Janeiro, que conhece todo mundo e que é um bom profissional. Aí eu fui procurar o Ties no Rio de Janeiro. Cheguei com o Ties, falei, ó, eu sou do Espírito Santo, eu tenho umas máquinas aqui para vender, 1985, mais ou menos. Fui atendido com respeito e igualdade, porque é o seguinte, antes de chegar ao Ties, muitos me colocaram medo. Não, mano, o cara não vai nem te atender, não. Jeitão não vai lá, não. Mano, e outra coisa,
Foi a única vez que eu vi o Thiers na minha vida. Não, a segunda foi em Guarapari, passando de motocicleta, mas o meu contato com ele foi muito positivo, foi interessante. Aí eu levei as máquinas para o Thiers, falei, Thiers, eu tenho umas máquinas aqui para vender e também estou interessado em trocar em tatuagens. Ele olhou a máquina e falou, cara, legal, mas eu estou satisfeito com as minhas. O que acontecia nessa época? Quem tinha máquina profissional, quem tinha no Brasil, só usava as gringas. Pô, chegou um garoto do interior, cara, vendendo máquina profissional, a galera ficava meio um pé atrás, até na frente, não acreditava, né? Não acreditava que aquilo ia funcionar, era só ligar para ver. Aí eu falei, Thiers, você não me passa aí um endereço de alguém? Ele falou, cara, tem uns amigos meus lá na Tijuca, Jorge Davis e Marcos Davis. Vai lá, vou te dar endereço aqui. Aí eu falei, pô, cara, muito agradecido. Eu, indo embora, eu voltei. Thiers, você não tem também o endereço do Boris? Não, ele falou, tenho também. Aí, nesse momento, eu falei, e aí, Thiers, posso bater umas fotos aqui com você e tal? Ele falou, não, foto não. Se fosse hoje, né, cara, era foto atrás da outra. Mas respeitei, voltei com as minhas máquinas, fui lá no Jorge Davis, Marcos Davis, fiz uma tatuagem, ó. Essa tatuagem eu fiz com o Marcos Davis. Marcos Davis em troca de uma máquina. Essas aqui eu fiz com o Jorge Davis em troca de uma máquina. E a outra eu baixei lá era Bacaxá, Saquarema, em Estrada de Rio Bonito, cara. E troquei uma máquina com Boris. Grande Boris. Aí, quando eu troquei a máquina com o Boris, ele usava uma máquina adaptada que eles tinham roubado todas as máquinas dele. Aí eu falei, e aí, Boris, você vai usar essa máquina para me tatuar? Ele falou, a minha? Ele falou, não, eu vou guardar a sua máquina que eu estou pegando com você para minha filha. Ó. A filha dele que é tatuadora que mora em Minas Gerais, né? Eu converso com ele sempre essa história, eu falei, pô, procura essa máquina aí. E, cara, interessante. Foi difícil. Depois de 10 anos que eu fui conseguir vender as máquinas. Demorou 10 anos com essas 50 máquinas. 50 Exatamente. não, porque algumas você foi trocando. Algumas, tudo. Não conseguia vender. Quem tinha máquina, comprava só as gringas, no Brasil. Ou a pessoa mesmo fazia. Alguns tatuadores fabricavam suas próprias máquinas. E demorou todo esse tempo. Depois eu desanimei, fabriquei mais umas máquinas e desanimei de fabricar porque tem todo um processo de legalização, né, cara? E é complexo, né? Eu poderia estar... Naquela época eu poderia ter investido em fabricação de material. Entendeu? Você sabe, eu já te contei essa história, que a primeira vez que eu realmente participei do processo de tatuagem e que fez eu virar tatuador foi lá em Guarapari. Eu tinha 10 anos de idade, né, cara? E lá tava um cara que você falou o nome dele, toda vez eu esqueço. Acho que é Carlos do Caiaque, alguma coisa assim. Carlos tipo do Caiaque. É que ele alugava caiaque lá e tudo. E eu fiquei fazendo para ele desenho no lápis cópia. E ele emprestava o caiaque pro meu irmão para ficar andando o dia todo se eu ficasse lá desenhando para ele. Imagina, uma criança de 10 anos conseguindo desenhar. Então, lá em Guarapari, a primeira vez que eu tinha ido lá. E aí foi daí que virou o boom da tatuagem na minha vida, cara. Quando eu voltei para Brasília, eu já comecei a fazer a tatuagem de verão, que a gente chamava, que é aquela tatuagem de canetinha. Jogava um verniz em cima. Isso. Era verniz. Era um verniz de papel. Verniz de papel. Exatamente. Canetinha e lápis aquarelável. Só que lápis aquarelável era muito, muito, muito caro. E não era um Faber-Castell comum da hoje em dia, era um Faber-Castell de luxo. Mas aí eu também, criança, fui juntando as economias dali, economia daqui, consegui comprar e daí virou tudo. Mas a história não é minha hoje. A história é do Tyrone. Não, a história é de nós todos, cara. É de todos. Você, eu, quem estiver presente aí. E
Vamos lá. Aí o Lelo, nesse meio tempo, ele tinha uma condições financeiras melhor, ele parou de tatuar. Em 1986, eu encontrei o Lelo de novo e reativei o Lelo. Aí falei, Lelo, volta a tatuar. Nós ficamos um ano tatuando junto. Fabriquei máquina de novo. Olha. Mesma máquina. Fabriquei máquina de novo. E de um ano para cá eu estou tentando resgatar essas máquinas. Descobri onde tem 3 máquinas dessas. Uma está com o André Matosinhos, Belo Horizonte. Nosso do New Look Tattoo. Dentro Ele de me mandou a dias. foto, ele está com uma máquina dessa, cara. Falei, me vende. Ele falou, não vendo. Eu vou perguntar na máquina, entrevista dele, eu vou pedir para ele mostrar a máquina. A outra máquina tá com um cara aqui que é muito conhecido, Ticano Tattoo. Ele não vende de forma... ele não vende porque foi a primeira máquina dele de tatuagem. Olha que legal. Tá com ele. E agora descobri uma outra aqui perto de mim que eu estou tentando resgatar, essa que eu fabriquei em 1986. É interessante, cara. Eu não tenho a máquina, cara. Agora eu te faço uma pergunta. Fazendo uma conexão com a história da tatuagem no Brasil. O Tyrone veio um cara do interior, viu a primeira tatuagem numa pessoa na rua que trabalhava na papelaria e de uma hora para outra começou a tatuar. Anos se passam, o Tyrone vai atrás do Thies e do Marco Leone. Você, por algum momento, teve alguma conexão com o Luke? Você acha que o Luke Tattoo te influenciou nesse início de processo ou não? Espírito Santo, os artistas eram mais autodidatas. Eles eram autodidatas. No Espírito Santo, olha que incrível que pareça, no Espírito Santo, quem era mais ligado ao Luke eram os clientes. Eles saíam daqui para ir tatuar com o Luke. O Espírito Santo todo ia tatuar com o Luke ou com o Thies no Rio. Isso que é interessante. Você entende essa conexão que eu quero fazer? A conexão que eu quero fazer é mostrar que a tatuagem em si não está vinculada propriamente ao Cais dos Santos, ao Cais de Santos, como a história vem contando sempre. No caso do Espírito Santo, diretamente com o mestre Thies, Rio de Janeiro, cara. Isso. Exatamente. É como na Bahia. É difícil fazer uma conexão com os artistas da Bahia e Luke no Cais de Santo, porque os caras da Bahia já começaram a tatuar autodidata, de uma forma artesanalmente, sem nunca ter ouvido falar de Luke, sem nunca ter visto Luke. E sim através de revistas gringas, jornais, imagens que eram de alguma publicidade, e aquilo atraíram as pessoas, entende? Então quando as pessoas chegam para mim e fazem assim, o pai da história da tatuagem brasileira é o dinamarquês Luke. Legal, eu acredito que ele pode ser um dos pais da tatuagem no Brasil, mas na realidade o lado humano de fazer essa conexão com pegar uma agulha e pigmentar a pele, ela vem muito da essência, sabe? Da naturalidade, como você, cara, um garoto, como eu, com 10 anos de idade. Eu nunca tinha visto Luke na vida. Eu fui conhecer Luke Tattoo anos depois. Eu já era tatuador, eu já tinha equipamento de tatuagem profissional. Foi quando eu fui ouvir falar sobre o Luke. Aí neguinho, como assim? Não, é a verdade. Era difícil a gente entender, fazer uma conexão. Não existia esse acesso. A história não chegava até nós. Como vai chegar ao próximo? Como vai chegar para o tatuador aí do Espírito Santo, hoje, que vai assistir amanhã, vai assistir essa live, e quando ele assistir essa live, ele vai falar, olha, o Tyrone então foi um dos caras, um dos pioneiros aqui da tatuagem do Espírito Santo. O Tyrone foi um cara que, entende, o Lelo, o Carlinhos do caiaque em Guarapari, Lelo, o Carlos do caiaque. Então, tipo assim, essa conexão que eu quero fazer, essa conexão que é importante na nossa vida, entendeu? Você é um cara fundamental para isso. Então, resumindo,
A tatuagem no Espírito Santo, Vitória, principalmente, que é a capital, que é uma ilha, a tatuagem naquela época era muito ligada ao mar, cara. Tinha esse negócio dos anos 80. Ligado ao corpo seminu, digamos. Quem tinha uma tatuagem, queria curtir a tatuagem para si mesmo, mas principalmente curtir ela numa praia, mostrar a tatuagem. Tem pessoas que gostam de tatuagem só para si, mas naquela época, anos 80, era curtir, mano. Digamos assim, ostentar uma tatu. Não na forma de ostentação, mas de ter uma tatuagem. Então, a nossa conexão aqui com a tatuagem, muitos iam no look se tatuar. E a maioria ia tatuar no Rio de Janeiro. Você foi um cara, profissionalmente aqui no Brasil, que viajou muito através da tatuagem. Você fez muita conexão com tatuadores. Eu vejo nas fotos você com Binga, eu vejo você nas fotos... Binga, grande Binga. Você rodando o Brasil, assim. Quais outros lugares que você chegou com a tatuagem? Fora do país, eu tive várias oportunidades, mas acabei não indo. Várias. Na época dessa fábrica, eu cheguei a entrar em contato porque eu ia trabalhar lá nessa fábrica, em Nova York. Era o meu sonho. Meu sonho mesmo no começo era estudar mecânica de avião. Fiquei 2 meses estudando na escola preparatória da aeronáutica. Só que eu deixei tudo pela tatuagem. Mas era o meu sonho. Nós abandonamos sempre, né, cara? A gente faz uma escolha, tá na essência. Você falou aí, essa pergunta que você me fez sobre a minha conexão em outros lugares, eu não saí muito, por quê? Eu me dediquei muito à tatuagem. Cara, eu virava à noite, sábado, domingo, feriado, tatuando. Mas como é que você teve acesso a todos essa galera? Como é que era? Era porque eles iam ao Espírito Santo? Ou porque você ia muito ao Rio e tinha conexão com eles no Rio de Janeiro? De repente, eu procurei em Vitória saber. Nessa época, em 1980, dentro de Vitória, eu tive a conexão com o Tatu Clube do Japão. Eu mandei fotos para lá. Mandei altas fotos, me demoraram 1 ano, responderam, aceitaram, me mandaram um certificado com fotos. Eu tinha foto dos mestres, eu perdi essas fotos. O certificado eu tenho até hoje, assinado por Horioshi, né? Mestre. E a minha conexão mais foi por aqui. Aí eu vou te falar a principal conexão que eu tinha. Tatuava muito marinheiro. Inclusive, hoje eu uso o nome Tairone Tatuagem, era Tairone Tatu. Os marinheiros falavam muito dos tatuadores lá de fora. Alguns marinheiros falavam de Santos também. A minha conexão, então, com os tatuadores, eu só viajei para Bahia, Rio e São Paulo. Eu não viajei. Bahia, Rio, São Paulo. Binga. Nossa, Binga é pessoa, cara. É excelência em pessoa, não só como tatuador. O cara fera. Sempre que eu podia, você vê, Binga tatuava tanto em Salvador que para ficar mais na tranquilidade ele ia para Arraial da Ajuda, ó. Porque o estúdio dele é num local assim, mundialmente famoso, que é o Farol da Barra, né? Até hoje está no mesmo lugar. Você imagina o cara ter que sair no verão para buscar paz em outro lugar, cara. Tanto que ele tatuava. Na conexão de Salvador, aí tem o... Caramba, como é que é o nome dele, velho? Me deu o brancão agora, que foi um dos primeiros tatuadores, que ajudou até o próprio Binga. Binga e Magá. O Magá. Foi o Magá. Binga e Magá. O Magá foi um dos pioneiros, que o Binga não é baiano, né? O Binga não é baiano. Não, eu não sabia disso. O Binga é maranhense. Isso é novidade pra mim. O Binga é maranhense. Você sabe que eu tô futricando a vida de vocês tudo, né, cara? Pra eu chegar no estudo pra convidar, eu vou lá atrás. Por isso que eu já fiz a conexão com você da Bahia. Você nunca me contou essa história, mas eu já sabia, porque os tatuadores da Bahia já tinham me contado. O Binga, como é que é? O Binga é? Ele é maranhense. Maranhense. Cara, ele tô em todo o estilo de baiano, né? Já foi adotado. Isso é novidade pra mim. É novidade. Você sabia que eu já sabia que você tinha ido pra Bahia? Não, mãe. Você já tinha me contado essa história? Não. Então, pra você ver como é que é aqui
o Lico historiador aqui futrica e vai descobrindo gente e descobrir pessoas que falaram, cara, passou pela Bahia aqui um tatuador do Espírito Santo. Aí eu, quem Então, foi? cara, Quem foi deixa eu esse te contar uma tatuador? história. Boa, você me lembrou. Cara, é muita história. Teve uma época que eu estava no auge, cara. No auge da tatuagem. Muito dinheiro entrando, mas espiritualmente eu não estava legal. E um compadre meu, amigo meu, estava com uma fazenda a 90 quilômetros de Porto Seguro. O cara estava bem de vida pra caramba, sozinho lá. Tinha casado, eu sou padrinho do filho dele. Aí eu liguei para ele, cara, quero largar tudo aqui e vou ir para a fazenda, ficar um tempo aí. Fui para a fazenda, levei meu material de tatuagem, montei o Country Tattoo ao lado do laboratório do laticínio, que o cara tinha fazenda e um laticínio. Olha só. E comecei a ficar lá na fazenda fazendo esculturas em madeira. Porque muitos lugares da Bahia eram de matas, foram derrubadas pelas serrarias. E eu achava muita, cara, madeira. Eu tenho fotos dos trabalhos que eu fazia, esculturas em madeira. Eu fiquei ali fazendo escultura em madeiras, dando uma força nele no laticínio, sacou? E mexendo com boi e tudo isso, cara. Porque eu já tinha uma ideia disso, que eu já vim do interior. Vida de tatuador, cara. Chapeuzinho de Anadones, bota e tatuando a galera lá. Tatuei muita gente lá, chamava Itabela. Quer dizer, na indígena, pedra bonita. Ita é pedra, bela é bonita. E eu fiquei um bom tempo. Aí, cara, de repente, eu ia passar final de semana em Porto Seguro, que é muito perto. Cheguei lá e encontrei o Rick, um tatuador argentino, aí deixei a fazenda, já comecei a tatuar em Porto Seguro, fiquei lá em Porto Seguro. Na época, esses caras montaram uma boate chamada Jungle Club. A boate era em cima das árvores, cara. Aí fiquei essa época, tatuei em Arraial da Ajuda também. Tatuei uma época no Rio de Janeiro, um lugar que pouca gente conhece, chama Sampaio Correia. Sempre tatuando itinerante, sacou? Eu não ficava mais do que um ano nos locais, não. Mas Vitória é o que eu tenho mais tempo. Eu montei em Vitória 23 estúdios. Já 23? 23 estúdios. Montei, desmontei. E agora, por exemplo, tem um ano não, 6 meses que eu fechei meu estúdio. E vou começar a tatuar no estúdio de um amigo meu. Olha, que legal. Fechei. Porque o estúdio é o seguinte, cara, eu não dou conta. E eu faço um determinado estilo de tatuagem. Inclusive, através do Thiers, cara, eu descobri qual era o princípio do estilo. Ele falou, Tairone, seu estilo é original. Mas como vem de tempo, aí eu adaptei old school, tradicional, original. Não sei nem se existe, mas eu classifico como esse. Old school, tradicional, original. Sabe o que acontece? Vamos lá. Vamos tentar traduzir isso aí, esse frigir dos ovos, assim. A velha escola do tradicional de uma forma original. Pronto. Exatamente. A velha Meu trabalho escola. tá ali. Cara, e eu fui em algumas convenções, eu mostrava o trabalho, o cara falava, não tem categoria para você. Ou você bota melhor braço, melhor colorido, melhor feminino, porque não tem uma categoria. Eu falei, tudo bem. Eu nem sou muito ligado a esse negócio de concorrer, não, mas eu fui, né, cara? Interessante, algumas convenções para participar e é legal você botar um trabalho lá para ver, né? Então, essa história do estúdio aqui, tem 6 meses que eu fechei meu estúdio. Por quê? O que acontece? Eu não dou conta. E agora também estou gerenciando uma loja de venda de material ou uma coisa ou outra. Aí, o que acontece? Isso é normal. O que eu vou falar aqui é normal. Você monta um estúdio, você coloca tatuadores para trabalhar com você, é natural. No máximo, o natural é 1 ou 2 anos. Depois todos saem, às vezes numa boa, às vezes não, e montam seu próprio estúdio. Isso está no sangue do tatuador. Eu acho que isso é porque eles ainda não pegaram
o que que é o feeling da tatuagem. Aqui no Brasil ainda demora muito as pessoas perceberem o que que é o feeling da tatuagem, porque eles olham o dono de loja ou o tatuador proprietário, dono da loja, como um empresário, mas eles não se colocam que eles são mais do que uma máquina, mais do que um funcionário. Eles não conseguem entender isso. Por que que eu, quando eu viajo para fora e trabalho nas lojas que eu trabalho, eu tô lá há 10 anos, 15 anos na mesma loja internacional? Porque quando eu chego nas lojas que eu trabalho, nesse período que eu fico, eu entendo primeiro, porque eu sou dono de loja, então eu compreendo como funciona a logística da loja, entendeu? E segundo, o respeito pela equipe que trabalha ali, que está ali durante respeito, ética, 12 meses. caráter. Exatamente. Você falou tudo. Respeito, Então quando você ética, caráter. Quando você começa a entender isso, essa lógica, você passa a falar, cara, eu trabalharia aqui a vida toda, mas é difícil. Primeiro, porque tem uma chavinha no cérebro de vários deles que se chama ego. E do outro lado tem uma que se chama vaidade. Então, quando ele começa a crescer profissionalmente e ele começa a ganhar um lance, ele aumenta o ego dele. E aí, daqui a pouco a da vaidade vem aumentando mais ainda. E aí ele não consegue mais olhar para baixo, porque ele está olhando tanto para cima que ele fala, não preciso mais disso aqui, eu não preciso disso, aquilo ali. Só que aí quando ele bota a cabeça dele, que ele abre a loja dele, e aí vem as contas, e vem os impostos, e vem tudo, ele, puta que pariu, velho, tava tão bom lá atrás... Né? Eu lembrei daquela história grega, o Ícaro, né? O Ícaro. Querendo tantas asas, né? As asas. Foi longe demais, chegou perto do sol, as asas dele. Mas então a questão toda. Então é o seguinte, fechei o estúdio por quê? Veja bem, começar a tatuar sábado, domingo e feriado. Para mim basta, tá bom. E fazer aquilo que eu quero. E porque é o seguinte, para mim o meu cliente é sagrado, cara. Então não valia a pena eu manter meu estúdio. O imóvel é meu. Manter fechado, para mim tatuar sábado, domingo, feriados, e tendo gasto com condomínios, etc e tal. Eu resolvi fechar e alugar para ampliar a loja com a qual eu estou gerenciando, entendeu? Perfeito. A loja de material de tatuagem. Eu resolvi, então, aluguei. E tem vários amigos aqui que fazem questão, cara. Tatua aqui no meu estúdio. E em termos de porcentagem, interessante, cara. Para mim é muito melhor. Hoje, é muito melhor eu estar tatuando no estúdio do que ter um estúdio. O gasto e as responsabilidades são menores. Claro. É mais custo e benefício. Pronto. Agora eu te falo o seguinte, se fosse numa casa, eu jamais teria fechado meu estúdio. Eu fechei mais porque é dentro do shopping, condomínio e taxas extras e parará pororô. Eu ainda pretendo um dia mudar de apartamento, que eu moro em apartamento, e ter uma casa. Aí, mano, vou ter meu estúdio. O mais chato, Lico, disso tudo, e triste, que eu desfiz de tudo. Dos meus móveis, mesmo que fossem antigos, desenhos. Eu consegui um tatuador aqui, eu deixei emprestado com eles. Muita coisa. Milhares e milhares de Pink Ian, Greg Iron. Nossa Senhora. Coisa que eu nem sei que existe, se eu ler lá o nome dos artistas, tudo original, cara. Tá com um amigo meu, eu deixei emprestado com ele. Eu falei, fica com você emprestado. Alguns mais tradicionais mesmo, mais comerciais, eu até vendi. Agora, os principais eu deixei. Os móveis, cara, eu tinha cadeira de tatuagem que ela estava comigo há 30 anos, mas ela tinha 60 anos de idade, que eu peguei, reformei as cadeiras. Nossa. Mas tranquilo, eu tive que abrir mão disso aí, cara, porque o estúdio, você entrava, ele ficava muito fechado, já estava dando aquele cheiro de coisa guardada. Cara, é um ciclo, velho. É um ciclo. A gente tem que girar.
E metade do estúdio está encaixotado em casa, ó. Eu levei. O principal tá comigo. E no máximo uma semana eu vou tatuar, não aguento mais. Vou até passar uma experiência aí pra galera, ó. Você tatua, você sempre está em movimento. Eu comecei a sentir uma dor aqui agora. E procurei um amigo que é médico, eu nem fui, que eu tenho uns amigos médicos, ele falou, cara, isso aí é falta de exercício que você fazia. Ó, muitos têm dores que fazem muito exercício, o meu foi o contrário. Por eu ficar um tempo sem tatuar, as dores vieram. Quando tatuava, não. Como eu, acontece muito comigo. Se eu ficar uns dias sem tatuar, eu sinto dor pra caramba de tudo que é lado. Eu tatuando, não sinto nada. Mas vamos lá, mano. Agora essa história aí, vamos lá. Eu lembrei de uma história aqui maneira. Quando eu estive lá no Marco Leone, ele tinha o Tatu Clube do Brasil, né? Eu fiz parte, ele me deu um certificado, e o Marco Leone lançou no Brasil um jornal sobre tatuagem. Só que ele só deu tempo de fazer um, cara. Eu tinha um jornal. Eu vou lhe falar, eu tenho todos os originais aqui. O jornalzinho? Originais. O número 1. Eu tenho o número 1 está comigo. Tinha um índio na capa com a pele de jaguar. A capa vou lhe dele contar. Esses documentos, a montagem do zine está comigo. Todos esses documentos tinham passado pro Leds, quando ele comprou o Tatuiu. Certo. E o Leds depois me passou esses documentos por eu ter voltado com esse projeto, por eu ter começado tudo. Ele falou, mano, eu confio apenas em você. E eu cheguei pro Leds, eu falei, Leds, se em algum momento eu parar lembrei do lance massa. Lembrei do lance massa. E ele tá aqui, tá comigo esses documentos. Eu lembrei do lance massa. Eu tive um estúdio, eu tatuava, eu sempre procurava sobre lojas para tatuar. Né? Inclusive tem uma história maravilhosa na sobre loja de surf que eu tatuava, a qual eu tatuei um garoto de 12 anos, seja outra história. E hoje ele tá assim, né, cara? Adiantado no mundo aí de tatuagem bacana, mas aí já é outra história. Então vamos lá, o que eu lembrei aqui? Uma época eu fui tatuar na sobreloja de uma boutique, começou um lance de boutique chique, aqui em Vitória, e eu fui tatuar na loja, na sobreloja dessa boutique. E papo veio, eu tatuando, fiz uma tatuagem na dona da boutique, e ela falou, cara, eu tenho um imóvel na rua, eu tenho um imóvel na Paulista, alugado por um tatuador. Ó, falei, quem é ela? Falou, um italiano, Marco Leone. Ó, eu tatuava numa loja aqui em Vitória, que a proprietária alugava a loja para o Marco lá na Paulista, que começou o Tatuiu na Vila Madalena, Rua Purpurina. Depois eles foram para final da Paulista, perto da faculdade de medicina. Eu não sei como era o nome lá. O estúdio de Tatuiu passou lá. Era uma casa, cara. Era quase uma mansão, cara. E ela falou, se você tiver interesse, eu posso dar um alô pra você tatuar lá com os caras. Ela nem sabia que você já conhecia. Pô, não, aí, cara, passou uns anos, essa mulher me procurou de novo, ela trouxe um monte de tinta. Eu peguei essas tintas tudo. Ela trouxe do Marco, algum negócio que ela fez em tinta. Eu lembro até hoje, cara, final da Paulista, próximo à faculdade de medicina. Cara, que interessante. Uma história muito interessante, cara, eu vou te contar aqui. Anos 80, a tatuagem estourou no Brasil com o filme Menino do Rio. Pouca gente conhece. Menino do Rio, né? Foi uma versão que eles fizeram do filme ligado a essa música do Caetano Veloso. Perfeito. E o cara, o André de Biasi, o cara cabelão, dragão tatuado no braço, eu era fã do cara, mas por causa dessa tatuagem. Ele era um bom artista. Eu vi o filme várias vezes, cara, em 1980. Aí tinha uma revista que vinha, a gente pegava os posters, não só dele, tinha aí lembrei, Evandro Mesquita, do Brits,
fez parte do filme, tinha uma águia do Luke, tatuada no braço. O cara do Brits, já ouviu falar nesse cara? Sim, claro, pô. E aí tinha o André de Bias com o dragão e o Evandro Mesquita com uma águia. Mano, passou 2 anos, um amigo meu me traz o André de Biasi, que fez o filme aqui na minha loja, no meu estúdio. Putz, você vai ter putz agora. E o que tinha lá no meu estúdio? Cartazes dele com a tatuagem, porra, aquilo era novidade. Aí eu pedi um autógrafo, ele assinou, pá. Aí, mano, eu falei, deixa eu ver a tatuagem. Ele levantou a cabeça e falou, não, cara, eu não tenho tatuagem, era desenho para fazer o filme. De verão. Menino do Rio, o filme, o cara não era tatuado. O cara artista que fez o papel do Menino do Rio não era tatuado, André de Bias. Já o cara do Brits, Evandro Mesquita, acho que Mesquita mesmo. O Evandro é tatuado. E, mano, aquilo me deu um... Eu fiquei mal, cara, com aquilo. Eu fiquei mal. Tanto é que eu rasguei os postos, joguei tudo fora. Filho pra mim, hoje eu chamaria de fake, né? Cara, mas sacou que você... Seu fake news do caralho. Deixa eu só te falar aqui. Milhões, eu tô falando de milhares de pessoas nos anos 80 se tatuaram dragão no braço devido a esse filme. Sabe qual foi minha tatuagem? Sabe qual foi minha tatuagem de verão lá em Guarapari? O sol, o mar, um coqueirinho assim e uma gaivota. Eu sei fazer o desenho até hoje. O sol, o mar, o coqueirinho e a gaivota. Eu tenho esse desenho aí até hoje. Já tatuei muito esse aí. Eu vou fazer o desenho aqui rapidinho, só pra você ver mais ou menos como é que era. Era isso aqui, ó, minha tatuagem, assim, ó. Não sei se vai dar pra ver. Aí, ó. Sim, deu pra ver. Esse marzinho era o pôr do sol, cara. Exatamente. Ali, ó, refletindo. Esse detalhe era o refletir o pôr do sol. Cara, fiz muito, cara. Eu acho que eu aprendi, eu faço essa tatuagem de olho fechado. Você sabe como é que eu fazia com essas tatuagens? Eu tinha os riscos prontos, já. Mas o que eu fiz pro Carlos foi isso. Eu ficava o dia todo fazendo decalque para ele no papel vegetal e no lápis cópia. E aí meu irmão ia andar de caiaque de graça e eu copiando os decalques e tudo, assim, porque ele tinha um bloco, assim, do que ele já tinha usado. Só que o papel vegetal e o lápis cópia, chega uma hora que ele gasta demais. Você não consegue repetir 50 vezes. E aí eu ficava lá cortando papel vegetal e fazendo isso para ele, cara. Era nessa época também tinha no Rio de Janeiro, pouca gente... Eu ouço falar pouco, cara. O Doc. O Doc. Pô, eu conheci o Doc. Porra, o Doc, ele sempre ligava para mim, o Doc. Ele me deu uma máquina feita com pregos, mas eu não consegui. Ele faleceu, eu não consegui pegar essa máquina. Você percebeu ou viveu você teve algum problema com a ditadura, com o movimento da polícia, por você ter tatuagem naquele período? Cara, tive um pequeno problema e vou te contar o melhor de todos. Bem lembrado, cara. Eu andava na rua, eu tinha que andar... Eu trabalhei 4 anos. Pá, essa aí foi boa. Veja bem, vamos voltar aqui. Como que eu fiz para comprar um material de tatuagem? Como é que eu fiz? Eu comecei a tatuar na mão. Nessa época eu tatuava com as agulhinhas, eu trabalhava numa firma como embalador e encarregava os carros. Era uma firma de atacado. A gente embalava toda a mercadoria e botava no caminhão para levar. Era um salário mínimo na época e outra coisa, não tinha vale transporte nem refeição não. O salário mínimo a gente pagava comida, a gente pagava transporte, tudo. E eu fiquei 4 anos tatuando nessa firma, juntando dinheiro para montar o meu primeiro estúdio. O meu primeiro estúdio eu montei em cima da laje da minha casa. Eu tive que fazer até escada para subir na laje. Olha só. Com 2 meses o meu estúdio funcionando, meu pai separa da minha mãe e volta para o interior. Putz! Você sabe o que sobrou do meu estúdio? Minha mãe me deu uma geladeira e meu pai um fogão. E aí? Aí aquela Marvin,
Tem aquela música? Aham. Chorar não vai adiantar. Aí o que eu fiz, Nico? O fogão, uma geladeira. Meu pai falou, vamos comigo pro interior de volta. Eu falei, não, cara, eu quero... Eu tinha saído do meu emprego, cara, de 4 anos. Tinha investido tudo, construí uma casa em cima da laje, cara. Ele vendeu, ele não tinha como me dar grana, ele se dividiu com a minha mãe, aquela coisa de família, né? Aí eu fui, cara, achei um lugar que tinha vários quartos e um banheiro só. A gente chama de cortiço. Sim, eu aluguei 3 quartos juntos. Um era o estúdio, um era meu dormitório, o outro era minha cozinha. Eu cozinhava, lavava, passava e tatuava. Ali eu ganhei dinheiro pra caralho, bicho. Mais um que morou no esquema de cortiço, mais um Cara, que viveu no underground. Eu lembrei de um lance sinistro. Sem julgar ninguém, não julgo ninguém, tá? Em frente à minha janela, o cara se tornou meu amigo, era um nazista. Olha só, Nazista, cara. um alemão, Hans. Ele morava de frente ao meu estúdio. Cara muito fechado e trocando ideia. Um dia eu perguntei a ele, né, sobre... Ele falou, não, cara, eu fugi da guerra. Eu sou nazista, mas eu não queria. Eu fui obrigado a ser nazista. Falei, como assim? Pô, eu era obrigado. Ou eu era morto, era militar. Prestava serviço. Aí, a primeira oportunidade, quando a guerra estava acabando, ele fugiu para o Brasil. Olha que legal. Mas era um nazista, convivi com esse cara. Nazista nato. Inclusive, ele ficou alcoólatra, né, cara, um tempo. Porque ele vivia no Brasil sozinho. E uma granada tinha estourado no joelho dele, ele andava meio puxando a perna. E falava pouco português. Hans, olha o nome. O cara tinha mais ou menos 2 metros, cara. Se só olhava pro cara, se assustava. Cara, e ele contou. Ele não entrou em muito detalhe, não. Ele falou, cara, eu tive que ser nazista, mas ou morria ou virava nazista. Porque ele tinha que servir lá, o cara lá. E essa outra história, estou lembrando porque você vê onde que eu fui parar. O cortiço tinha esse nazista, eu e mais 2 famílias em um banheiro só, cara. E todo mundo tinha que conviver e se respeitar. Exatamente. Porque senão... E ali ia. Sacou? Aí ali, cara, eu montei esse estúdio, mas como que eu montei esse estúdio? Como eu fiquei com um fogão e uma geladeira só. Eu peguei uma barraca de campo, fiquei um verão todo tatuando num lugar chamado Marataízes, numa praia perto de Guarapari. Eu tatuava em Marataízes pessoas de Cachoeira de Itapemirim, lá onde nasceu Roberto Carlos, e tatuava pessoas de Campos. Ganhei muita grana, cara. Então, com o fogão e a geladeira, com a grana que eu ganhei em Marataízes, eu tenho... Cara, é doideira, mano, essas coisas. Quando eu cheguei em Marataízes, vamos essa aqui, que tudo é história, né, cara? Qual a hora? Nosso tempo. Quando eu cheguei... Vamos nessa. Tem quanto tempo aí? Uns 20 minutos ainda? Não, temos 10 minutos. Então tá. Então faz algumas perguntas, senão aqui é história de... São 42 não, cara, anos. manda ver essa história de Marataízes. Não, eu fiquei num sítio acampado em Marataízes. Porque eu cheguei lá, tatuei um cara de uma boutique, vendia roupas de verão, ele falou, ó, tem um sítio aqui que tem um caseiro, mas o caseiro viaja, que ele é caminhoneiro, e a mulher dele tá grávida, teve recém-nascido, fica sozinho. Eu vou arrumar para você acampar lá nesse sítio. Eu acampei nesse sítio, cara. E ali eu tatuava na varanda do sítio. Lico. Aí eu perguntei, quem é o sítio grandão, né, cara? Uma casa em plena Marataízes, valia a fortuna. Depois, aí eu perguntei quem era o dono, ele falava assim, o dono é um tal de Amilá Menezes. Beleza, passou 10 anos, Lico, eu estou vendo na televisão. Mafioso é morto em Marataízes. Era o tal do Amilá Menezes. Caraca, porra, meu irmão. Eu já tatuava lá com o nazista. Agora eu fiquei tomando conta do sítio do mafioso, maluco. E eu não sabia. Depois de 10 anos, a gente, eu fui saber. A gente se mete em cada buraco, né, cara? Depois, cara, eu já passei pelos perrengues assim também, mas a gente se mete em cada buraco. Essa história, o pessoal acredita, o pessoal vê, acha que tudo são flores no nosso caminhar, né? Mas ninguém sabe quanto a nossa mão fica suja de terra, né? Vai para ir lá, cavar o buraco, preparar a terra, jogar adubo e plantar tatu mesmo, né?
Na época que eu vim tatuar, olha outra coincidência aí. Na época que eu vim tatuar no Shopping Boulevard, na sobreloja da loja de surf, antes era o estúdio do Russo. O Russo já tinha ido tatuar aí também. Exatamente. Antes foi o estúdio dele. Olha que Aí eu legal. vim, antes era o estúdio. Aí ele foi para o Rio e eu vim e fiquei aqui. Aqui foi muito interessante, cara, essa sobreloja de surf. Foi um contato grande, entendeu? Mas eu nunca parava, cara. O espírito cigano eu nunca parava no lugar. Quando eu estava no auge, ganhando grana, eu saía, ia para outro, montava outro e assim por diante. É, Não para. nossa vida é... A gente não aprendeu a ser empreendedor. A gente aprendeu a ser Eu artista. podia, Assim. no começo lá, quando eu fabricava as máquinas, eu podia ter fabricado máquina até hoje e vender, cara. É, Pô, podia. Tinta, eu vendi muita tinta da Spald, vidro de 100 ml. O último vidro de tinta da Spald que eu vendi foi para o Binga, lá em Arraial da Ajuda. Eu vendi o Florida Orange e o White. o meu primeiro equipamento da Spald veio através do nosso querido amigo, saudoso amigo Frank Tatu, lá de Porto Alegre. Eu consegui comprar com ele, que faleceu Vamos agora pegar recentemente. aqui, para mim não perder o raciocínio do jornal. Aí eu peguei aquele primeiro jornal, lá do Marco Leone, número 1. Tinha uma reportagem dentro do jornal que falava de índios e de um cara americano tatuador que veio para a Serra Pelada e ficou milionário, cara. Ele recebia em ouro. Se você ver o jornal número 1, você vai ver essa reportagem, ó. Veio um americano para o Brasil e foi morar na Serra Pelada. Ele ficou tatuando todo mundo e a moeda era ouro. É, teve um Conclusão, outro tatuador de Goiânia que foi para Serra Pelada e ficou muito tempo. nesse jornal tinha um Maori, desculpa, um tribal da ilha de Bornéu. Eu peguei esse desenho e saí tatuando todo mundo, cara. Esse desenho do Bornéu. E tatuei primeiro na minha perna. E quando eu comecei a tatuar aqui em Vitória, eles falaram, pô, você não sabe desenhar mais não, tá fazendo um troço preto, esquisito no braço dos outros. Era um tribal. Passou o quê? 2 anos, o tribal virou moda. Com Crazy Tribal de Marco Leone. Uma observação, tá vendo essa teia de aranha aqui? Ah. Isso era um projeto. Todas as minhas tatuagens iam ficar presas numa teia. Eu nunca vi isso. Talvez você já viu isso? Já, Então, aqui, ó. mas veja bem, eu estou falando aí, assim. Mas o corpo todo, vê se você entendeu, o corpo todo, uma teia de aranha, minhas tatuagens presas. Ainda dá para fazer esse projeto. Meu projeto era esse. Velho. Que maravilha, entendeu? Que coisa linda. Mas você chegou a ver já um corpo todo na forma de teia com tatuagem agarrada? Acho que eu não vi até hoje. Ah, que eu me lembro assim, rápido mas deve não. ter já, cara. Hoje deve ter já, mas a minha ideia era essa. Bom, gente, eu sinto muito, meu querido amigo, meu querido irmão, mas a gente tem o tempo da live. Com certeza a gente vai ter que fazer outra. Com certeza absoluta a gente vai ter ter Tairone 2, porque, pô, uma conversa maravilhosa, incrível, 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 super agradável. Eu acho que ficou aí registrado um pouco da história da tatuagem aí do Espírito Santo, um pouco da força, da energia, da vitalidade que o Tairone registrou nas pessoas, no poder que tem a tatuagem. Ficou tudo aí claro, né? Ficou nas suas palavras aí, na vibração que você conta as histórias, a gente como consegue captar isso tudo, cara. Tá na alma, cara. Tá na alma. Isso que é lindo, velho. Eu tenho o prazer de chamar esse cara de meu amigo, é um cara que eu gosto demais. E eu tive o prazer de ter uma tatuagem sua, né? Não, eu vou falar, eu tive a honra, né? E aí, a camisa? Você achou que eu esqueci dessa camisa, né? Pô, cara, olha isso, velho. Eu fico muito feliz, cara. Eu queria que você deixasse aí uma palavra rápida aí pra galera, pros novos tatuadores, para os antigos tatuadores, algo assim. Ties,
pelo amor de Deus, atende as mensagens que eu tô te mandando. Preciso que você participe da live, mano. Vou fazer assim, Mas ele tá participando agora, ele tá Não, aí. mas eu quero gravar aí. com ele, eu quero gravar, ele participa de Selva. todas. É o Selva, Jungle Tattoo. Selva. Ele é um dos cara que eu quero na live, já tô ali buzinando ele ao tempo todo. E na hora certa, propícia, ele tá participando aí, ó. Eu convidei ele, tem 2 dias que eu tô convidando direto. Ele falou, não, eu vou. Passei os horários para ele do fuso horário, né? É, meu amigaço, cara, meu amigaço. Passei o fuso horário para ele tá presente. Não vou te interromper, não. Ele não esperava que eu ia comentar sobre ele. Então, vamos lá, um alô pra galera que tá começando. Galera, resumo. Vocês que estão começando hoje, vocês vão ser nós no amanhã. Entendeu? É isso aí, cara. Ó, é ciclo, a saga continua. Eu dou uma dica para vocês: tatuem, pratique. Tem várias formas de tatuagem. Se você está com dificuldade, estude. Entendeu? Corra atrás. Hoje está, em termos, fácil você adquirir conhecimento. Conhecimento é fácil adquirir no meio da tatuagem. Tenha sabedoria para praticar esse conhecimento, tá? Conhecimento é fácil. Você faz curso e etc e tal, mas tenha sabedoria para praticar. Respeite. O próximo é sagrado. Você vai usar a pele do próximo para tatuar. Eu falo, o meu cliente é sagrado. Entendeu? E, mano, nada como um dia atrás do outro e praticar. Tatuagem é prática. Esquece história de teoria. Estude, conhecimento e prática. Você não vai aprender a tatuar se não praticar. Perfeito, perfeito. E é diária, tá? Outra coisa, eu estou aprendendo diariamente. Ei, estou falando, são 42 anos tatuando e 42 anos aprendendo diariamente. Um traço que eu fiz ontem, hoje, quando eu vou fazer ele, já é diferente. A forma que eu coloquei a cor ontem, eu vou colocar hoje é diferente. Eu me permito fazer isso. Tá? Só que eu não me julgo. Eu cheguei a um ponto da minha vida que se eu julgasse o meu trabalho, eu não tinha parado de tatuar. Porque chegou um ponto que eu achava que era o pior. Eu tenho a foto da primeira tatuagem que eu fiz à máquina, eu tenho a foto da primeira tatuagem, eu vou mandar para você. Que eu fiz à mão, eu tenho a foto. Me manda que eu vou postar lá no Tatu Clube do Brasil pra galera. Então chegou uma época que eu quase desisti, porque eu achava o meu trabalho horrível. Porque quando eu vi um trabalho melhor do que o meu, a minha baixa estima é lá embaixo. Baixa estima, cara, é autoestima. Cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu traço, cada um tem condições, cada um tem um merecimento. Entendeu? Aprenda. Todos nós temos o merecimento de aprender. Não deixa tatuador nenhum, independente da idade, te colocar para baixo. Te colocar para baixo, falar mal do seu trabalho. É hoje, cara. Nós vivemos de hoje. Um grande mestre falou: o pão nosso cada dia dá-nos hoje. Por quê? A mudança diária, meu irmão. Amém. Ó, quando se fala o pão nosso, cara, pô, a religião é o pão físico, mental e espiritual, do corpo, da alma e do espírito, cara. Então é o seguinte, não deixa ninguém te rebaixar, não. Sacou? Tirar sua autoestima, não. Sacou? Eu tô aprendendo diariamente, tá? Mais uma vez, eu quero lhe agradecer. Vou encerrar a nossa live com você aí. Com uma palavrinha que a gente tá em conexão sempre, que é salve Deus. Salve Deus, mestre. Que toda a energia, toda a saúde do mundo, toda a vitalidade, porra, você transborde mais ainda. A emoção veio. Transborde mais ainda para as pessoas, que essa nova geração consiga conhecer um pouco do Tairone, não só apenas como tatuador, mas como pessoa, como eu tive o prazer, a honra de viver, conviver. E que a nossa história da tatuagem no Brasil, cara, seja respeitada. Que a nossa tatuagem no Brasil seja exaltada com todos vocês que pisaram, que prepararam a terra ainda em vida. Beleza, maninho? Salve Deus. Irmão, muito obrigado. E obrigado a todos que assistiram e que me ouviram. Estamos aí. Precisando, eu tô na área, galera. A saga continua. A saga continua. Axé, Manolo.